Olá, meus queridos, boa noite. Gostaríamos de falarmos nesta noite sobre salvação. O que você pensa a esse respeito? O que você me diz, sobre este assunto? O que você acha sobre este assunto? Salvação. Jesus Cristo, ele veio a este mundo para nos trazer salvação, ou seja, ele veio nos salvar dos nossos pecados. Por isso nós glorificamos e exaltamos o santo nome do Senhor Jesus, porque ele nos deu, na sua infinita misericórdia, uma salvação eterna. Ele nos proporcionou, através da sua morte vicária, da sua morte na cruz do Calvário, esta tão grande salvação. E eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre isso. O que é salvação? Você já parou para pensar nisso? Qual a doutrina cristã da salvação? Bem, salvação, meu amado, é a libertação do perigo ou do sofrimento, de algum sofrimento. Salvar é libertar ou proteger. A palavra carrega a ideia de vitória, de saúde ou de preservação, tá? Às vezes a Bíblia usa palavras como salvo ou salvação para se referir à libertação temporária e física, tal como a prisão do apóstolo Paulo ali em Filipenses, capítulo 1 e versículo 9, tá? O uso mais frequente da palavra salvação tem a ver com a libertação eterna e espiritual. Isso é o uso mais frequente, da salvação, é a libertação eterna e espiritual. Disso que se trata mais a salvação. Quando Paulo disse ao carcereiro de Filipe, o que ele precisava fazer para ser salvo, Paulo estava se referindo, então, ao destino eterno do carcereiro. Em Atos, você pode ver isso em Atos, capítulo 16, vamos lá, vamos ler aqui, capítulo 16, versículo 30, do livro de Atos. Só um instantinho, aqui, 16, 30 e 31, vamos ver aqui. Diz assim: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Perguntou então o carcereiro, para Paulo e para Sila, que estavam ali presos. E eles lhe disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, Paulo estava se referindo a esse tipo de salvação, a salvação eterna, o destino eterno do carcereiro. Sabia, meu prezado? Você tem uma alma. E você já parou para pensar, quando os seus olhos fecharem nesta vida, qual o destino desta alma? Você nunca parou para pensar nisso? Talvez você possa dizer assim: mas eu sou jovem, vou parar para pensar nisso. Mas devemos parar para pensar, sim. Porque a qualquer momento podemos fechar os olhos e, sem termos este conhecimento da salvação, sem termos o conhecimento do que Jesus veio fazer por nós, sem ter esse conhecimento de que Ele morreu em nosso lugar, foi o nosso substituto, aí, meu amigo, o negócio complica. O negócio pode ficar muito complicado, porque no outro lado não há mais chance de arrependimento. Não há mais chance de arrependimento. Então, salvação enquanto estivermos aqui, vivos. Somos salvos de quê? Você já parou para pensar nisso? Nós somos salvos de quê? Bem, a doutrina cristã da salvação, na doutrina cristã da salvação, então nós somos salvos da ira, quer dizer, do julgamento de Deus sobre o pecado. Isso.
Romanos 5 e 9. Vamos ler. Romanos, o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 9. Diz assim: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então veja, meu prezado, veja, preste bem atenção. Paulo, falando aos Romanos, ele disse: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Toda pessoa que aceita Jesus nesta vida, toda pessoa que o confessa publicamente, fala assim: eu sou servo de Cristo, eu sou um discípulo de Jesus em pleno século 21. Toda pessoa que o confessa, né, essa pessoa, então, ela carrega em si a marca da justificação pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, o nosso Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então, vamos ver aqui. Somos salvos do quê? Da ira de Deus. Por quê? Porque o pecado, meu amigo, ele ofende a santidade de Deus. E todo pecado, né? Todo pecado, ele tem que ser punido. Então, Jesus Cristo, ele veio para ser punido no meu lugar e no seu lugar, tá? Diz assim, ó: porque se nós, versículo 10 de Romanos, capítulo 5, porque se nós, sendo salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais agora, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se nós somos justificados pelo sangue dele, né? Então nós somos salvos por ele da ira de quem? De Deus, que pesava contra mim, que era pecador, que pesa contra você que ainda talvez não tenha aceitado Jesus Cristo como seu Salvador. Então a ira de Deus ainda pesa sobre você. Por isso que você precisa vir para debaixo da graça, ou seja, do favor imerecido de Yahushua Hamashia, aleluia, para poder alcançar esta dádiva gloriosa da salvação que há em Cristo Jesus. E aí você vai experimentar, né? Você vai experimentar o gozo da vida eterna já habitando em você. Porque Jesus falou: virei eu e o Pai, faremos nele morada. Olha que coisa maravilhosa, tá vendo que coisa gloriosa? Então, meu amigo, pense nisso. Se você ainda não aceitou Jesus, é o momento ideal agora para você tomar sua decisão, tá bom? Você pode fazer isso indo numa igreja pertinho da sua casa, tá? Aquela igreja que você sempre passa por ela, mas nunca se deu conta, nunca parou para pensar: poxa, por que eu não adentro aí, não paro um pouquinho para ouvir a palavra de Deus, tá? Então vá lá, aceite Jesus lá, levante sua mão, confessando ele publicamente, crendo aqui, ó, no seu coração, confessando ele com a boca, tá? Dizendo que Jesus ressuscitou e está vivo, aleluia. E você vai experimentar, como eu experimentei, como milhares de pessoas experimentaram, o gozo da salvação. Porque Cristo Jesus virá ele e o Pai fará em você morada. Deus te abençoe grandemente. Amém.